por incapacidade política e econômica. Incapacidade política, porque tinham ficado tanto tempo fora do poder que não sabiam governar. Incapacidade econômica, porque chegou uma porção de gente, começou a congelar preço, congelar poupança, fizeram 3, 4, 5 erros. Tiveram 10 anos de erro, toda a mídia perdoando tudo. Por quê? Porque a esquerda tinha chegado finalmente ao poder. Então pode errar à vontade, não tem problema. Aí quando tem um governo conservador, tem um ano, nem começou o governo ainda, está tudo errado, está tudo errado, está errado. Aí vem o Covid, a turma ainda sabota, tenta derrubar o barco, afundar. Toda a nave, toda a arca de Noé tem um pica-pau a bordo, né? Furando, para tentar fazer água, né? É natural, né? É da natureza humana, né? Mas você tem que pensar maior um pouco. Tem que pensar no país. Tem que pensar em 200 milhões de pessoas que estão aqui fora, que dependem da gente. E faz a crítica do que é errado e faz o elogio do que é certo. Então, essa despedalada final do BNDES é importante porque a dívida PIB, que diziam que ia para 100% do PIB, se agora o BNDES devolve, ela volta praticamente ao mesmo patamar que estava quando nós chegamos. Então, os senhores fazem parte de uma geração que venceu 2 guerras sem empurrar a conta para filhos e netos. A dívida PIB é 76 e pouco do PIB, ela vai voltar para 76, ela estava em 77,6 no mês passado. Agora o BNDES devolve isso, a gente volta, está do jeito que estava. Você pode olhar seus filhos e netos e falar assim, ó, o trabalho está feito, nós fizemos a nossa parte, nós pagamos a crise, não empurramos para vocês. O que governos passados faziam em bola de neve, endividando em bola de neve as gerações futuras do Brasil. Então nós tivemos o duplo compromisso durante todo o governo. Não falta dinheiro para a saúde, mas nós vamos proteger as futuras gerações. Ano a ano nós mantivemos esse compromisso, ano a ano. Ah, mas vocês furaram o teto. O teto foi mal desenhado. Primeiro furo do teto, vou dar o exemplo. Por que é feito o teto? Para não deixar o governo federal crescer muito. Ele estava crescendo muito. Já era 45% do PIB. Metade do PIB brasileiro passava por Brasília. Então botaram um teto lá. Esqueceram de fazer as paredes, que são as reformas, esqueceram de quebrar o piso, porque o piso sobe, é um teto, e nós estamos conversando aqui no final da palestra, nós estamos espremidos contra o teto, porque está tudo indexado, vinculado, tudo obrigatório. Então é fácil botar um teto e sair correndo, feito que fizeram. Bota o teto e sai correndo. Dá 3 aumentos de salário, quando eu cheguei eu já tive que aumentar o salário, porque fizeram um cálculo, falaram quanto tempo leva antes de espremer todo mundo no teto? Uns 10 minutos. Então fala 10 minutos, sai correndo, deixa a turma espremer aí embaixo. Foi o que nós pegamos. O piso subindo o tempo inteiro, o espaço, e eu usando a bandeira da austeridade para proteger as gerações futuras. Às vezes até contra fogo amigo interno. Tem pica-pau a bordo. Então vamos furar, vamos furar, vamos furar. O que nós fizemos? Respeitamos o fiscal. Respeitamos o fiscal, que é a proteção das gerações futuras. Então, primeiro furo de teto, 2019, como é que foi? Simples. Estava parada há 8 anos a extração de petróleo, por uma disputa entre governos e estados. Eu cheguei e disse, mais Brasil, menos Brasília. Foi combinado isso com o presidente Bolsonaro. Nós vamos descentralizar. O maior inimigo da democracia é a centralização de poder. O maior inimigo da economia de mercado é a centralização do poder econômico. Um país que tiver 6 bancos, 6 empreiteiras e 6 qualquer coisa, está liquidado. Então, o maior amigo de uma economia de mercado de consumo de massa é justamente o que nós chamamos de descentralização do poder econômico e de decisões econômicas que a gente chama de mercado. O que a gente chama de mercado não é a Bolsa de Valores, nunca foi. A Bolsa de Valores é um espelhinho que fica lá no fundo. Se você estiver fazendo muita besteira aqui, ele mostra uma imagem meio estragada. Se você fizer tudo certo do lado de cá, ele começa a mostrar uma imagem melhor, mas ele é um espelhinho.
O mercado é um algoritmo de decisão econômica descentralizada. Tem um cara que inventa lá o carro elétrico, o outro inventa o uso do etanol para ser combustível, o outro inventa gás natural, o outro faz um 5G. Cada um vai inventando uma coisa e a gente vai se aproveitando daquilo em benefício comum. É um jogo cooperativo. Qualquer um de vocês, você não fez o tênis, não fez o iPhone, não fez o relógio, você não fez nada do que você está usando. Você prestou algum serviço para alguém, pegou isso aí e transformou em tudo que você usa. Essa é a força e o poder do mercado. Nós descemos das árvores e hoje estamos indo para a Lua. Graças a essa capacidade econômica que nós criamos com esse algoritmo milenar. Os despreparados acham que o mercado foi inventado 2 séculos atrás por um explorador inglês. Então esquece, os fenícios, os babilônios, os assírios, os astecas tinham mercado. Qualquer pessoa que lê sabe disso. Os mercados sempre existiram, incentivos, produzir, troca, sempre existiu. Isso é um algoritmo. Como é que 3,8 bilhões de pessoas estão saindo da miséria? Nunca tanta gente saiu da miséria na história da humanidade, nos últimos 30 anos. Quem são os mais miseráveis da humanidade? Quem eram os mais miseráveis? China, Paquistão, Índia, Indonésia, Vietnã. Estão saindo da miséria. Há 30 anos eles estão saindo da miséria. Viúvas do socialismo, vítimas do socialismo, mergulharam nos mercados globais. Estão há 30 anos subindo. 30 anos subindo, reduzindo a miséria lá. E os boboca do lado de cá, rasgando seu próprio conhecimento, sua própria sofisticação, por falta de conhecimento. Quer dizer, eu não vou falar o nome dos países, também por elegância, mas tem gente achando que pode ficar 8 meses de férias por ano e receber salário do governo. Tem gente que acha que pode sacar recursos públicos para se ajudar e esquecer que tem uma população de 200 milhões lá embaixo precisando desses recursos. Quer dizer, então o pessoal do lado de cá está ignorando a fonte de sua própria riqueza. E o Brasil era esse gigante caído no chão, derrubado. Um país que crescia 5, 6, 7% ao ano, 20, 30, 40 anos. De repente começa a crescer 5%, no final do período militar já está crescendo 5%, já com a inflação subindo. Os militares atônitos, saindo pela porta dos fundos do Planalto, sem entender o que está acontecendo. Foram para o caminho errado. Planejamento central. Campeões nacionais também, grandes empresas estatais, foram para o caminho errado. Agora, deixaram uma herança, a infraestrutura brasileira. Se temos uma infraestrutura hoje, foi porque eles entraram e botaram em pé uma infraestrutura para o Brasil. Isso foi muito bom. Mas, ok. Pronto. Acabou. Vamos saindo. Porque está começando a produzir chapa de aço com prejuízo, arrumando... Até quebraram agora. Aí os civis entraram, começaram também, por falta de rumo, procurar atender as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente, nota 10. Vamos ajudar os mais frágeis, nota 10. Mas tira o subsídio dos campeões nacionais. Faz a transformação do Estado brasileiro. Vende a Eletrobras, privatiza a Petrobras, privatiza o Banco do Brasil, transforma o Estado brasileiro. Em vez do Estado empresário, com maus resultados, que nós fomos parar na inflação, na estagnação econômica, na corrupção da democracia. Então, visivelmente, o caminho estava errado. Visivelmente, o caminho estava errado. Tem gente dizendo, eu vi outro dia, um candidato também dizendo que não, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos botar as pessoas nas estatais, nós vamos fazer isso, tudo igual, não aprendeu nada, zero, aprendeu zero, achando que está vivendo naquele tempo. Mudou a estrutura, mudou, nós viramos o eixo. E eu vou rapidamente, primeiro, deixar essa mensagem inicial que eu queria deixar, que é o seguinte: o fiscal está forte, nunca teve tão forte, e veio para ficar. Então, as exceções, os furos ao teto que foram feitos, o primeiro grande furo foi a cessão onerosa. Foi o seguinte: eu sou o governo federal, o teto é para não deixar o governo federal se expandir.
eu extraí 90 bilhões de petróleo, porque eu retomei os leilões de petróleo que estavam travados. Está 8 anos não havia leilão. Nós retomamos os leilões. Vieram 90 bilhões. Em vez de eu querer um governo federal muito grande, ficar com os 90 bilhões, eu preferi o seguinte, nós preferimos, o governo preferiu o seguinte, 70 só conosco e 20 com estados e municípios, porque nós acreditamos em mais Brasil e menos Brasília. Porque lá é que precisa de segurança pública, lá que precisa de hospital, lá que precisa de escola, creche. Então, menos Brasília, mais Brasil. Então, eu preciso pegar esses 20 bilhões e dar para os governadores. Não pode, fura o teto. O teto está disfuncional, está mal construído. O teto é para não deixar o governo crescer. Eu estou diminuindo, estou reduzindo o governo federal. Eu quero dar o dinheiro para estado e município. Ou seja, vou reduzir o governo. Por favor, abre o teto solar aí, deixa eu botar a cabeça de fora, porque eu quero reduzir. Eu quero reduzir o governo. O governo total está do mesmo tamanho. O federal ficou um pouquinho menor, estados e municípios um pouquinho maior. Simples como isso. Aí na mídia toda, furou o teto, eles nem perguntam por quê. Não existe a pergunta por quê. É mais fácil jogar uma pedra. Quem é pedreiro é ignorante. É a arma do ignorante, jogar pedra. A arma da pessoa... A arma da pessoa sensata é perguntar por quê. Aí você responde, ele pode concordar ou discordar. Aí o segundo teto, furou o teto de novo, o que foi? Lei Candir. 40 anos, 4 décadas, governo federal sendo acionado no Supremo pelos estados que estão dizendo que o governo não pagou, ele reduziu os impostos, mas não pagou uma diferença que tinha que pagar, que tá, exportações, imposto sobre exportações, etc., sobre extração de minério. Bom, 30 anos parado. Chegamos lá, de boa vontade. Vamos ajudar os estados e municípios. Nunca os estados e municípios receberam tantos recursos. Quem reclama hoje, ou é débil mental, ou está fazendo militância. Porque se você olhar os dados, são inequívocos. Nunca receberam tanto dinheiro. Nunca. Você chega em Brasília e pergunta para um cara da oposição, você já viu tanto dinheiro assim? Ele fala, nunca. Ainda bem que vocês são trouxas, manda esse dinheiro todo para a gente. E a resposta é, nós não somos trouxas. Nós somos republicanos. Nós somos a favor da descentralização de recursos e atribuições. Vocês têm que trabalhar mais. Vocês precisam de mais recursos para atingir essas metas. Porque vocês estão mais próximos do povo do que Brasília. Brasília é planejamento central, nós não queremos isso. O ministro do planejamento, hoje, ou é um farsante, ele vai entender de semicondutores, ao mesmo tempo o futuro da infraestrutura, ao mesmo tempo o futuro dos gases, da economia, a transição da economia cinza para a economia verde, ao mesmo tempo ele entende todas as necessidades da política agrícola. É uma farsa. Isso é uma farsa. Então nós justamente juntamos, fazenda e planejamento, juntamos tudo lá. E o que nós estamos fazendo, na verdade, é o seguinte, descentralizamos os recursos e descentralizamos também o planejamento. O planejamento está descentralizado. Se você conversar com o ministro de Ciência e Tecnologia, ele vai dizer todo qual é o futuro do Brasil em Ciência e Tecnologia. Se você conversar com o ministro da Agricultura, ele vai te explicar todo o futuro do Brasil em direção à economia verde. Se você conversar com o ministro de Minas e Energia, ele vai dizer por que nós ficamos para trás em relação à Austrália, quando nós podíamos ter um futuro muito melhor. Se você conversar com... Porque é assim. E o ministro do Planejamento, na verdade, exercia um poder político indevido, que é da Casa Civil. O poder da Casa Civil, quem consolida, e agora toda hora a gente olha no jornal, cortaram merenda escolar, cortaram o dinheiro da Zika, agora cortaram as fraldas geriátricas e os absorventes, cortaram isso, cortaram aquilo. Gente, é um processo político, não houve um encaixe ainda desse processo político, que é o seguinte, quem comanda orçamentos públicos no mundo inteiro, em qualquer democracia do mundo, Estados Unidos, Alemanha, qualquer uma, são os políticos. No Brasil foi o contrário. Como a gente saiu por incompetência, a gente foi para 2 hiperinflações, para 2 surtos de hiperinflação, por incapacidade política de ver o que estava acontecendo. E incapacidade técnica, econômica, de impedir o processo,
nós fomos 2 vezes para a hiperinflação, nós indexamos, vinculamos, tornamos obrigatórias todas as despesas. Então, 96% do orçamento público é carimbado. O político eleito não tem nada para fazer, a não ser brigar com o outro. Xinga, joga pedra, se atraca ali no corredor, quem ganhar leva. Porque ele não tem o que fazer, o orçamento está carimbado, ele não toma decisões. Ele não toma decisões. E aí, com o Covid, aí entramos em 2020, vem o Covid e se abate sobre o Brasil. E aí a classe política surge, emerge, cresce. Ela tem que tomar decisão. Agora ela vai ter que decidir. Está aqui o dinheiro para a saúde. E nós vamos interromper os outros gastos. Nós vamos desvincular esse pedaço aqui. Nós vamos desindexar aquele outro pedaço ali. O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação ao longo dos últimos 17 anos. Estão com estabilidade de emprego, estão em home office, tem garantido o emprego, home office, salários muito acima do resto da população, milhões de pessoas perdendo emprego no setor privado. Empresas fechando, pessoas morrendo, um desastre, uma calamidade. Contribuição do setor público, por 1 ano e meio sem aumento de salário. Espetáculo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Nós demos 150, 160 bilhões de um lado e eles abriram mão de 150, 160 bilhões nos 3 níveis de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal. Nunca tiveram todos os estados no azul e 5.500 prefeitos no azul. Eles não foram para Harvard fazer um curso de 1 semana, voltou todo mundo e consertou o Brasil. Nós travamos as despesas, desindexamos as despesas e, ao mesmo tempo, aumentamos gastos temporários com a saúde. Não deixamos isso virar gastos permanentes com a máquina. Então, para deslumbramento do mundo, que achava que o Brasil ia dissolver, o que aconteceu? As despesas eram 19% do PIB, foram a 26,5%, combatendo o Covid, voltaram para 18,7%. O déficit brasileiro era 2%, nós puxamos para 1% no primeiro ano. Foi a 10,5%, no ano seguinte, 0,4%, e esse ano, primeiro superávit em 13 anos. As empresas estatais, buraco de 40 bi, lucro de 180, que é 220 bi a mais. O que será? Melhor gestão, menos roubalheira, o que será? Agora, vamos sentar em cima disso e deixar apodrecer de novo? Não. Vamos privatizar, vamos seguir com o programa de privatizações, vamos continuar abrindo a economia, vamos continuar reduzindo os impostos. Qualquer brasileiro sabe o nosso plano. Ninguém sabe qual vai ser o outro plano.